O presidente sem escrúpulos e sem limites ataca outra vez. Donald Trump impõe tarifas sobre todos os produtos importados do México a pretexto de combater a imigração ilegal. A partir de 10 de junho, apesar da assinatura de um novo acordo de livre comércio da América do Norte, os produtos mexicanos serão tarifados em 5% para entrar nos Estados Unidos. Estas tarifas serão aumentadas progressivamente em 5 pontos percentuais por mês, até chegar a 25%, e continuarão em vigor até que o problema da imigração ilegal seja remediado, escreveu Donald Trump ontem à noite em seu meio de comunicação favorito, o Twitter. O governo mexicano considerou a medida desastrosa e prometeu combatê-la com vigor. Em longa carta enviada a Trump, o presidente Andrés Manuel López Obrador defendeu o diálogo, deixou claro que não quer o confronto e argumentou que as pessoas imigram por necessidade e afirmou ainda que problemas sociais não podem ser resolvidos com impostos e medidas coercitivas. López Obrador provocou como converter da noite para amanhã o país da fraternidade com os migrantes no mundo num gueto, num espaço fechado onde se estigmatiza, maltrata, persegue, expulsa e se suspende o direito à justiça daqueles que buscam com esforço e trabalho viver livres da miséria. A Estátua da Liberdade não é um símbolo vazio, escreveu o presidente mexicano. Trump cortou a ajuda econômica aos países do Triângulo Norte da América Central, Guatemala, Honduras e El Salvador. Com a piora dos problemas de violência e miséria nesses países, a tendência é que a imigração ilegal deva aumentar. López Obrador terminou pedindo aos Estados Unidos que recebam representantes mexicanos que vão a Washington tentar negociar uma solução para a crise. O tarifaço deve prejudicar a aprovação do novo acordo entre Estados Unidos, México e Canadá, que vai substituir o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, que Trump acusa de ser lesivo aos interesses americanos. Desde a aprovação do NAFTA em 1993, várias empresas transnacionais dos Estados Unidos, como a Coca-Cola, Ford, General Motors, IBM e John Deere, instalaram fábricas no México, de olho no mercado americano. A consequência inevitável do tarifaço de Trump será um aumento de preços para o consumidor dos Estados Unidos. Outro problema, Trump quer que o México tome mais medidas para parar o fluxo de imigrantes rumo aos Estados Unidos, as chamadas caravanas que saem principalmente da América Central. Trump quer um combate às máfias do tráfico de pessoas junto à fronteira e garantias de que os imigrantes e refugiados vão ficar no México esperando enquanto seus pedidos de asilo são julgados nos Estados Unidos. Mas quais seriam os critérios objetivos para medir esta determinação do México de conter a imigração ilegal para os Estados Unidos? Na Casa Branca, sucesso significa simplesmente menos gente tentando entrar nos Estados Unidos sem o visto necessário. Como os fluxos são sazonais, variam de estação para estação, Trump pode aproveitar um movimento de queda para alegar que o tarifaço funcionou. Trump lançou sua campanha eleitoral para presidente dos Estados Unidos em 16 de junho de 2015, acusando os imigrantes mexicanos de serem traficantes, estupradores e assassinos. Antes de chegar à Casa Branca, prometeu construir um muro na fronteira sul dos Estados Unidos. Depois de várias recusas da Câmara dos Deputados, hoje dominada pela oposição democrata, em financiar o muro, o presidente americano decretou emergência, embora o problema da imigração ilegal seja hoje muito menor do que no início do século. A decisão está sendo contestada na justiça. Com uma política de linha dura, o governo Trump chegou a separar os filhos dos pais que estavam tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Desde setembro do ano passado, 6 crianças morreram sob os cuidados da Polícia de Fronteiras dos Estados Unidos. Há dúvidas se o presidente quer realmente resolver o problema da imigração ou usar a questão para fazer propaganda eleitoral para as eleições do ano que vem. Se estivesse realmente interessado, Trump poderia ter enviado um projeto ao Congresso quando o Partido Republicano tinha maioria na Câmara e no Senado. A ameaça do estrangeiro, do estranho, do imigrante assusta uma boa parte do eleitorado americano,
aquelas pessoas que temem uma transformação do país numa sociedade multirracial e multicultural. Ao discutir a política de imigração com líderes da oposição democrata na Casa Branca, Trump lamentou que os Estados Unidos não recebam mais imigrantes da Noruega e recebam de países que chamou, com perdão da palavra, de buracos de merda, entre eles países africanos. O slogan de tornar os Estados Unidos grandes de novo pode ser reinterpretado como tornar os Estados Unidos brancos de novo. O presidente americano ignora que os mais bem-sucedidos imigrantes nos Estados Unidos são os nigerianos. Trump é oportunista, extremista de direita e racista. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com. Muito obrigado.